tem coisa que começa errado e termina virando milagre. Mas no meio disso tudo, tem o inferno. Tava tudo certo para o Dr. Gustavo passar aquele fim de semana em silêncio absoluto. A casa no campo era a herança da avó, recém-reformada, sem vizinhos por perto e com porteira de ferro que mal abria. Ninguém ia lá fazia uns meses. Era o esconderijo perfeito para um milionário, cansado da própria fama e dos próprios erros. Aqui ninguém vai me achar, nem eu mesmo. Ele dizia rindo, jogando a mochila de couro no chão da sala empoeirada. Lá fora o céu parecia azeite queimado, pesado, denso, abafado. Dentro, só cheiro de madeira velha, mofo e abandono. Acendeu o interruptor? Nada. Tentou de novo, só estalos secos. Suspirou. Ótimo, sem luz. Vai ser no escuro mesmo, igual meu casamento. Jogou o blazer no sofá e abriu uma garrafa de vinho direto na boca, como quem queria apagar, mais do que lembrar. Gustavo não era só rico, ele era quebrado por dentro. Ninguém cheira no topo sem deixar umas costelas da alma pelo caminho. Mas o silêncio daquela casa não era completo. Era o tipo de silêncio que respira, como se tivesse mais alguém ali. À noite, já deitado num colchão improvisado da sala, o barulho veio. Um som agudo, molhado, esganiçado. Um choro de bebê. Ele sentou na hora, suado. Foi sonho, né? O choro veio de novo, agora mais nítido, mais real. Do andar de cima. A espinha dele travou. Levantou devagar, pegou o abajur como se fosse arma. Degrau por degrau, com a respiração presa, ele subiu. Na porta do quarto da avó, o som era mais forte. Gustavo abriu e o que viu lá dentro fez o mundo dele parar. Coberta com lençol velho, deitada num canto, uma mulher, sujíssima, com um bebê no colo. O olhar dela era de desespero misturado com raiva, como o bicho acuado. Sai daqui, ele tá doente, sai daqui! O bebê chorava com fome. Ela tremia com medo e o milionário tremia de incredulidade. Uma casa que era para estar vazia. Estava cheia de segredos. Olha, moça, eu não quero confusão, não, viu? Mas essa casa aqui é minha. A voz do Gustavo era firme, mas o coração estava saindo pela boca. Porque, convenhamos, você chega numa casa abandonada, acha que está sozinho e do nada aparece uma mulher com um bebê no colo dormindo no seu chão. Isso não é filme, é vida real. E na vida real, quanta coisa é surreal demais, ou é golpe, ou é castigo. A mulher apertava o bebê no peito, como se ele fosse a única coisa que ainda valia a pena no mundo. Eu só preciso de 2 dias, só 2 dias, por favor. Ela estava com a roupa rasgada, o cabelo embaraçado e os olhos diziam mais do que a boca. Era medo, era fome, era um tipo de dor que não vem de pancada, vem de viver. E de viver de lado de fora da sociedade dói mais que frio. Olha, moça, como você entrou aqui? Ela não respondeu. Só ficou quieta, balançando o bebê para ver se ele parava de chorar. Gustavo deu um passo para trás. Pensou em ligar para a polícia, mas travou. Não sabia nem o nome dela, nem por que diabo ele sentiu pena. Na cabeça dele veio uma frase da avó. Quem olha só com o olho não vê, tem que olhar com o peito. Ele respirou fundo. Tá, você tem uma noite. Só uma. Amanhã de manhã a gente conversa e você vai embora. Ela sentiu sem agradecer. Só virou de lado e cobriu o bebê com um pano sujo. Mas Gustavo não dormiu.
Ficou sentado na escada, escutando aquele choro abafado, aquela respiração cortada e tentando entender quem era ela e por que estava na casa da avó dele. No dia seguinte, o Saul nem tinha aberto o olho ainda e a mulher já estava na cozinha, mexendo no fogão como se fosse dona do lugar. Ei, você disse que ia embora. Ela olhou com calma. Eu disse que precisava de 2 dias. E o que acontece no traseiro? Você vira fumaça? Some! Ela baixou os olhos e pela primeira vez respondeu. No 3º dia, eu enterro o meu filho. Gustavo ficou mudo. Um arrepio subiu pelo corpo como se o tempo tivesse congelado. Como assim enterrar? Ela não explicou. Só voltou a balançar o bebê e naquele instante Gustavo percebeu uma coisa. Aquele bebê estava gelado e não chorava mais. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi pesado. Mais pesado que caixão. Gustavo se aproximou devagar. O bebê estava enrolado num pano encardido, os olhos fechados, a pele meio pálida, fria demais. Moça, ele morreu? Ela não respondeu. Só apertou o corpinho contra o peito, como se quisesse impedir o tempo de levar, como se ainda desse para negociar com Deus. Mas o silêncio dela gritava. Gustavo recuou, sem saber se chorava, se gritava ou se corria. Pelo amor de Deus, me fala o que está acontecendo aqui. Quem é você? Por que está aqui com um bebê morto? Foi aí que ela levantou, com uma força que não parecia ter vindo dela, e falou firme. Ele não está morto. Está dormindo. Ele só dorme diferente. Aquela frase não fazia sentido nenhum, mas o olhar dela... O olhar parecia acreditar na própria mentira. Gustavo puxou o celular. Ia chamar a polícia, os bombeiros, alguém, qualquer um. Mas, de novo, travou. Porque ele olhou para aquele bebê e, por um segundo, só um segundo, jurou ver o pentinho se mexendo. Fraco, mas mexendo. Pera, ele está respirando? Ela assentiu, com lágrimas correndo pelo canto do olho. Você é o primeiro que acredita. Ninguém mais acredita. Dizem que ele morreu no parto, mas eu sei, eu sinto que ele está aqui. Ainda está. Gustavo sentou na cadeira como se o mundo tivesse desabado em cima dele. Porque, veja bem, ele não era um homem fácil de enganar. Já tinha caído em golpe de sócio, em chantagem de ex-mulher e em tudo que é armadilha da vida. Mas aquela mulher não parecia uma atriz. Parecia uma mãe. Qual o seu nome? Ela hesitou. Lívia. E o nome dele? A voz dela quebrou no meio. Isaac. Gustavo engoliu seco. Isaac era o nome do filho que ele perdeu num aborto espontâneo 4 anos atrás. Coincidência ou castigo? Mas antes que ele dissesse mais alguma coisa, um som baixo preencheu a cozinha. Um som que fez o coração dele parar. O bebê tinha tossido. Gustavo ficou paralisado, os olhos dele arregalados, o corpo inteiro em alerta, como se o tempo tivesse congelado ao redor. Porque não foi impressão, não foi eco, o bebê tossiu. Você ouviu? Ele perguntou quase sem ar. Lívia apertou o bebê nos braços como se aquilo fosse o sinal que ela esperava há dias, meses, talvez desde o nascimento. Eu disse, ele está aqui, ele só precisa de tempo. Gustavo se ajoelhou ao lado dela, chegou mais perto do corpinho rolado, encostou o rosto próximo e ouviu uma respiração fraca, mas contínua, como uma brisa no fim de tarde, quase sumindo, mas viva. Meu Deus, ele está mesmo respirando. Lívia começou a chorar. Um choro silencioso, dolorido, que parecia vir das entranhas. Não era de alívio, era de desespero acumulado.
Eles disseram que ele nasceu morto, que não havia nada a fazer e tomaram ele de mim. Me deram 2 horas com ele, mas eu sabia, eu senti que ele não tinha ido ainda. Ele não tinha ido ainda. Gustavo não entendia nada, mas uma coisa ele sabia. A mulher diante dele não era maluca. Ela estava quebrada, rasgada pela vida, mas não era louca. Quem são eles? Onde foi isso? Ela hesitou. Na maternidade São Geraldo, no Hospital dos Ricos. Me expulsaram de lá. Disseram que uma mulher como eu não tinha nem onde cair morta, que estava delirando, e me deixaram com o corpo. Eu fugi com ele. Ninguém me ouviu, só você. Gustavo sentiu um peso no peito. Ele conhecia aquele hospital. Tinha financiado obras ali anos atrás. Era um dos maiores investidores. Era dele, indiretamente. E agora era acusado de ter abafado uma mãe. Meu Deus, o que fizeram com você? Lívia olhou nos olhos dele. O mesmo que o mundo faz com quem não tem sobrenome importante. Descartam. Essa frase entrou como faca. Gustavo se levantou, pegou o telefone. Vou chamar uma ambulância. Ele precisa de ajuda, agora. Mas Lívia gritou, não! Se ele voltar lá, eles terminam o que começaram. Eles não querem que saibam. Quem é Lívia? Ela sussurrou. A médica, a diretora e o homem da gravata vinho. Eles mentiram no prontuário, me ameaçaram para eu ficar quieta. O celular tremia na mão do Gustavo, porque o homem da gravata vinho era ele mesmo. Gustavo sentiu o chão abrir sob os próprios pés. Ela disse com todas as letras, o homem da gravata vinho. Ele usava aquela gravata no dia da inauguração da ala neonatal. Tem foto, tem vídeo, tem imprensa. E mais, ele era o principal doador daquele hospital. Ele? Gustavo Araújo Montenegro? A ficha caiu como um martelo. Eles esconderam isso de mim. Lívia olhou com raiva. Esconderam? Ou você só fingiu que não viu? Gente como você fecha cheque, mas não abre olho. Aquilo doeu mais do que ele queria admitir. Mas a verdade era que Gustavo nunca soube de escândalo algum. Na bolha onde ele vivia, os relatórios eram limpos, os números sorridentes, os problemas resolvidos antes de virar manchete. Agora ele entendia. Era feito para ele não saber. Mas e agora? Agora tinha uma mulher na frente dele com um bebê vivo, que o mundo jurava morto. E esse mundo tinha a digital dele. Ele foi até o banheiro, lavou o rosto com água fria, encarou o espelho como quem tenta se reconhecer de novo e perguntou alto, o que eu faço, vó? Na cabeça, a lembrança da avó vinha com o eco. Se um dia o mundo te mostrar uma ferida, menino, não passe pano, passe remédio, mesmo que arda. Voltou para a cozinha, Lívia ainda estava ali, aninhada com Isaac, como um animal acuado, mas pronto para morrer lutando. Tá bom, eu acredito em você. Mas se esse menino tem chance, a gente precisa de ajuda, de verdade. Ela levantou os olhos devagar. Só vou com você se prometer que ele vai viver, que não vão tirá-lo de mim. Gustavo engoliu em seco. Não prometo que eu não possa cumprir, mas prometo uma coisa. Agora você tem um nome grande do seu lado. E eu não vou deixar eles apagarem o seu. Ela hesitou. Depois assentiu com um fio de esperança. Foi aí que o bebê tossiu de novo, mais forte, quase como um chorro. E os dois souberam. A batalha começava ali. Eles saíram da casa no campo quase no escuro, com o bebê enrolado num cobertor velho e a respiração suspensa. Gustavo dirigia como quem carregue dinamite. Cada curva parecia um risco, cada farol um perigo. Lívia segurava Isaac como se o mundo inteiro tivesse querendo tomá-lo. E talvez estivesse mesmo. Você tem certeza que quer ir para esse hospital particular? Eles têm gente em todo lugar. Não vamos para lá, não. Vamos para um hospital público. Um que ninguém saiba que eu pisei. Um lugar onde eles não têm um braço. E depois a gente cuida do resto. Ela assentiu com os olhos grudados no bebê.
No rádio tocava uma música antiga, quase profética. Tem anjo voado nesse lugar. Gustavo desligou. Não queria distrações. Chegaram ao hospital às 3h47 da madrugada. Emergência vazia. Médico sonolento. Enfermagem cansada. Mas ao abrirem o cobertor e verem o bebê, o caos se instaurou. Esse bebê está em estado crítico. Vai para a UTI agora. Mas o que houve? Há quanto tempo ele está assim? Disseram que ele nasceu morto, mas ele está vivo. Eu sabia. Os médicos correram. Enfermeiras empurravam macas, ligavam fios, abriam soros. Gustavo ficou de pé, olhando aquilo como quem assiste ao próprio julgamento. E quando se virou, viu 2 homens entrando. Ternos escuros, gravatas discretas, rosto de quem veio buscar alguma coisa. Ou alguém. Senhor Gustavo Montenegro? Ele gelou. Quem são vocês? Segurança interna do Hospital São Geraldo. Viemos por ordem da diretoria. Aqui não é o São Geraldo. Mas o caso é. E puxaram do bolso um documento. Esta criança foi dada como falecida. A certidão já existe e há um mandado preventivo de remoção por tentativa de ocultação de cadáver. Gustavo explodiu. Ocultação de quê, seus desgraçados? Mas os homens já cercavam Lívia. Vamos precisar que a senhora venha conosco. Lívia bentou. Gustavo se colocou à frente. E naquele instante o bebê chorou. Alto, forte, vivo. E o hospital inteiro parou para ouvir. O choro ecoou pelas paredes como se fosse um trovão sagrado. O bebê, aquele que tinha certidão de óbito, estava vivo e chorando para todo mundo ouvir. Médicos saíram das salas, enfermeiras pararam no meio do corredor. Um segurança da portaria largou o rádio. E os 2 homens de gravata empalideceram. Gustavo apontou o dedo. Ouviram? Ele está vivo! O médico responsável veio correndo. Tem algo muito errado aqui. Esse bebê não tem rigidez cadavérica, tem sinais vitais. Vamos estabilizá-lo e depois chamar o conselho tutelar. Mas isso aqui é grave, muito grave. Lívia chorava de joelhos, não por tristeza, mas por justiça. Gustavo puxou o celular. Ligou para sua advogada pessoal às 4h20 da manhã. Preciso de você, agora, e traga jornalista junto. Do outro lado da linha, a voz sonolenta respondeu: Gustavo, que absurdo você está metido agora? Ele respondeu: o mais sagrado de todos, o da verdade. Enquanto isso, os homens do Hospital São Geraldo tentavam recuar. Não precisamos mais intervir. A criança está sob cuidados e qualquer decisão será judicial. Mas Gustavo não deixou barato. Não, vocês vão ficar e vão ouvir, porque se essa mulher foi perseguida, se esse bebê foi dado como morto por engano ou má fé, alguém vai ter que pagar. E vocês vão ser os primeiros a responder. Naquele instante, a história deles deixava de ser segredo e virava denúncia. A imprensa chegou ainda naquela manhã. Uma repórter, novinha, corajosa, com câmera na mão e brilho de indignação no olhar. Senhor Gustavo Montenegro, é verdade que o bebê dado como morto é seu filho? Ele riu de nervoso. Não, mas poderia ser. E se fosse? Ia fazer diferença? Lívia deu seu depoimento com a voz embargada. Contou do parto, da médica fria, da frase que ouviu. Ele nasceu sem futuro. Melhor você esquecer. Contou como saiu do hospital com o bebê enrolado num lençol, jurando para si mesma que ele ainda respirava. Como dormiu em calçadas, abandonou tudo, fugiu da polícia e entrou naquela casa sem nem saber de quem era. E chorou ao lembrar. Se ele vivesse, eu sabia que o mundo ia tentar matar de novo, mas ele chorou. Ele chorou. No fim da tarde, os vídeos viralizaram. A hashtag #IsaacVive tomou as redes. E o Hospital São Geraldo tremeu.
Na semana seguinte, o Brasil inteiro sabia quem era a Lívia. Sabia do bebê. Sabia da mentira. Mas o que ninguém sabia, ainda, era o tamanho da sujeira por trás daquela certidão de óbito. Gustavo moveu o que tinha. Processou o hospital, exigiu auditoria, convocou coletiva de imprensa com médicos independentes. E o que veio à tona foi pior que ele imaginava. Havia um protocolo interno chamado Classificação Administrativa de Desfechos. E ali, casos de mães sem condições sociais eram tratadas como prioridade de escoamento, um termo frio, nojento, usado para abortar a responsabilidade que o hospital não queria bancar. Era isso. Se o bebê tinha complicações e a mãe não tinha como pagar, eles simplificavam a burocracia. Fechavam o laudo. Carimbavam a morte, mesmo com vida. Gustavo socou a mesa quando ouviu isso. Eles estão matando em papel timbrado. Lívia prestou depoimento. A médica responsável sumiu. A diretora foi afastada. E o tal homem da gravata vinho que ela citava era o gestor de doações, que vendia acesso a leitos pagos com dinheiro sujo. E Isaac, o bebê que nasceu sem futuro, respirava com a ajuda de aparelhos. Mas respirava, lutava, chorava quando eu via a mãe. Era como se ele soubesse que o mundo tentou desistir dele, mas ele não desistiu do mundo. Um promotor declarou: "Este é um caso que vai mudar protocolos no país inteiro." Mas para Lívia, nada disso importava. O que importava era segurar a mão do filho e dizer: "Mamãe tá aqui, meu amor. Ninguém mais vai te apagar." E naquele instante, o país inteiro se curvou diante dela. 2 meses depois, Isaac teve alta. Não andava, não falava, mas sorria. E o sorriso dele era um tapa na cara de um sistema inteiro. Um grito silencioso dizendo: "Vocês falharam, mas eu sobrevivi." Gustavo criou na fundação com o nome do menino, Instituto Isaac, um centro de apoio jurídico e médico para mães invisíveis. Disse que era sua forma de pagar a dívida com Deus e com o próprio passado. Lívia virou símbolo de resistência. Foi chamada de Mãe Milagre, mas ela recusava os rótulos. "Eu não sou milagre, sou só mãe, e mãe luta até o fim." Um dia, no banco da pracinha, Gustavo olhou para ela e perguntou: "Você me perdoa?" Ela ficou em silêncio. Depois respondeu olhando para o filho: "Quem tem um filho vivo nos braços não guarda ódio no peito." Ele sorriu e entendeu. Às vezes, perdão não vem por palavras, vem por recomeço. E o mais bonito aconteceu naquele fim de tarde. Isaac deu o primeiro passo e caiu direto no colo de Gustavo, como se dissesse: "Obrigado por não me deixar morrer." Gustavo chorou, Lívia sorriu, e o mundo ficou um pouco menos injusto naquele dia. Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Esse foi o caos de hoje, meu amigo. Se te tocou, comenta aqui embaixo o que achou, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve, porque história boa assim, só aqui, do seu vovô rico. Até a próxima!